Olá! Hoje nós vamos aprender mais sobre área e perímetro de quadrados, retângulos e triângulos retângulo. A área é a medida da superfície de uma figura geométrica. É todo esse espaço da figura que estamos colorindo. Já o perímetro é a soma das medidas dos lados da figura. Como somar todos os lados do contorno transformando numa linha reta. É como se a área colorida fosse toda a grama de um campo de futebol e o perímetro é a linha que marca todos os limites do campo do futebol. No caso, toda essa nossa linha preta. Vamos pensar então em como calculamos essas medidas nessa malha quadriculada aqui. Vamos supor que cada quadradinho dessa malha tem 1 cm de lado. Agora desenhamos um retângulo usando essa malha. Vamos contar o tamanho dos lados do nosso retângulo. 1, 2, 3. Um lado tem 3 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Esse lado tem 5 centímetros. Mais um lado de 3 centímetros e mais outro lado de 5 centímetros. Para calcular o perímetro, é só somar todos os quadradinhos que a caneta percorreu ao traçar a linha. Nesse caso, 3 mais 5 mais 3 mais 5, que é igual a 16 centímetros. Usamos essa medida por ser linear. Se esticássemos todas as retas em uma única linha, teríamos 16 centímetros de comprimento. Essa é a medida do perímetro deste retângulo. E a área? Já que a área é toda a parte pintada, basta contar quantos quadrados tem nela. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nossa área mede 15 centímetros quadrados. Usamos a medida quadrada porque cada quadradinho representa um espaço de medida. Nesse caso, cada espacinho mede 1 centímetro quadrado. Mas será que existe outra forma de calcular essa área que não seja contando? Você consegue pensar numa relação matemática entre o 3 e o 5 que dê 15? Então nós temos aqui 3 linhas, com 5 espaços em cada uma delas. Se multiplicarmos o 3, que é um dos lados, por 5, que é o outro lado, chegamos justamente na nossa área, 15, pois 3 centímetros vezes 5 centímetros é igual a 15 centímetros quadrados. Muito bem! Agora, para o quadrado, seguimos o mesmo pensamento. Sabemos que um quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho. Nesse caso, nosso quadrado tem lados de 3 centímetros. Para calcular o perímetro, basta somar todos os lados. 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 12 centímetros. Para calcular a área, podemos contar quantos quadradinhos tem ou usar a mesma relação matemática que usamos anteriormente. 3 centímetros vezes 3 centímetros, que vai ser igual a 9 centímetros quadrados. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu certo! Agora que você já sabe calcular a área e perímetro de um quadrado e de um retângulo, vamos para o triângulo retângulo, que são os triângulos que possuem um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Aqui temos um triângulo com um lado de 3 centímetros e o outro lado de 4 centímetros. Para calcular a área, podemos pensar que esse triângulo é um retângulo cortado ao meio pela sua diagonal. Vamos replicar a medida dos lados formando um retângulo. Já vimos que para calcular a área do retângulo só precisaríamos multiplicar o lado de 4 centímetros pelo lado de 3 centímetros e teremos a área do retângulo, que neste caso é 12 centímetros quadrados. Como o triângulo é metade do retângulo, dividimos a área do retângulo por 2. Então, 3 vezes 4 dá 12 centímetros quadrados, que é a área total do retângulo. E 12 centímetros quadrados dividido por 2 dá 6 centímetros quadrados, que é a área deste triângulo retângulo. E para calcular o perímetro, basta somar todas as linhas do contorno da figura.
No caso, está faltando uma das linhas, que é a chamada hipotenusa. Essa ladeira aqui do triângulo tem uma forma bem legal de calcular esse valor, sabendo apenas os lados do triângulo. Mas isso é assunto para outra aula. Hoje vamos utilizar uma régua mesmo, que dará o valor que é de 5 centímetros. Então, nosso perímetro é 4 mais 3 mais 5, que é igual a 12 centímetros. Agora, vamos revisar tudo o que nós vimos. Então, a área é a medida da superfície de uma figura geométrica. Já o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. As fórmulas que vimos foram essas. A área do retângulo é a multiplicação do lado maior pelo lado menor, que são chamados de base e altura. A área do quadrado é a multiplicação de dois lados e pode ser expressa por lado ao quadrado. E a área do triângulo retângulo, que é a multiplicação da base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Agora é a sua vez. Vou deixar aqui na descrição um link para você testar os seus conhecimentos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!